Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos trazer 4 aplicações das equações diferenciais. A primeira delas vai ser sobre as falsificações das obras de arte por Van Meegeren. O pintor holandês Henricus Antonius Han van Meegeren pode ser considerado um dos maiores falsificadores de obras de arte de todos os tempos. Com uma técnica altamente apurada, Meegeren se especializou em imitar o também holandês Johannes Vermeer, um mestre da pintura que pintou, entre outros, a Dama com Brinco de Pérolas, considerada a Mona Lisa da Holanda. A fraude de Meegeren foi descoberta e o mesmo passou 2 anos em julgamento, que resultou numa pena de 1 ano, por falsificação. Porém, Meegeren ele morreu em 1947, sem ter cumprido um dia sequer de sua pena. Dado isso, um grupo de cientistas, em 1967, da Universidade Carnegie Mellon, deram ênfase ao trabalho de determinar a idade dos quadros pintados por Meegeren e comprovar que, de fato, eram falsificações. Para isto, utilizaram desta equação diferencial, na qual γ representa a constante positiva de decaimento radioativo da substância, e também, nessa equação diferencial, se n de t denota o número de átomos existente no tempo t, o número de átomos que se desintegra por unidade de tempo é proporcional a n. Mais uma aplicação é a lei de Newton do resfriamento. Em termos demonstrativos da modelagem de uma equação diferencial ordinária, utilizaremos termos expostos pelo célebre Isaac Newton, que, de acordo com Souza, trabalho este desenvolvido em 2007. Em 1701, quando tinha quase 60 anos, Isaac Newton publicou anonimamente um artigo intitulado em que descreve um método para medir temperaturas de até 1000 graus Celsius para os termômetros da época, algo inalcançável. O método estava baseado no que hoje é conhecido como a lei do resfriamento de Newton. A taxa de diminuição da época de um corpo é proporcional à diferença de temperaturas entre o corpo e o ambiente, dito isto por Souza. Matematicamente, a lei proposta por Newton pode ser descrita da seguinte forma: para a qual Tζ é a temperatura do corpo, o Tzinho é o tempo, K é uma constante de proporcionalidade e Tm é a temperatura ambiente. Essa é a proposta, uma das propostas, lei de Newton do resfriamento. Uma outra aplicação das equações diferenciais, mais especificamente das equações separáveis, é na dinâmica de desenvolvimento de tumores. Foi observado por alguns cientistas que algumas células livres, como as bactérias, se desenvolvem a uma taxa proporcional ao volume das células, quando estas estão em processo de divisão. Podemos escrever o volume da célula em função do tempo, v de t, e dv sobre dt igual a lambda vezes v, onde lambda é uma constante positiva. Além disso, alguns especialistas avaliaram que durante o aumento de quase 1000 vezes o volume inicial de um tumor enrijecido, os dados observados levam à seguinte expressão, onde lambda é a taxa de crescimento e alfa é a constante de retardo. Ainda, 2 teorias antagônicas têm sido propostas para explicar a dinâmica do crescimento dos tumores e correspondem a cada uma das seguintes regras. O atual sistema financeiro utiliza o regime de juros compostos, pois ele oferece uma maior rentabilidade se comparado ao regime de juros simples. As modalidades de investimento e financiamento são calculadas de acordo com esse sistema. Portanto, é de grande utilidade estudá-lo. Aplicações financeiras baseadas em juros compostos podem ser modeladas por uma equação diferencial. Suponha que uma quantia de dinheiro é depositada em um banco que paga juros a uma taxa R ao mês. O valor ST do investimento em qualquer instante T depende tanto da frequência de capitalização dos juros, ou seja, da periodicidade em que os juros são aplicados, quanto da taxa de juros. Se supusermos que a capitalização é feita continuamente, pode-se montar um problema de valor inicial simples, que descreve o crescimento do investimento. A taxa de variação do valor do investimento é ds sobre dt. Essa quantidade é igual à taxa segundo a qual os juros acumulam, que é a taxa de juros R.
vezes o valor atual do investimento ST. Então, obtemos a equação diferencial de primeira ordem que descreve o processo que ds sobre dt é igual a R vezes S. Encontraremos uma equação diferencial linear ordinária de primeira ordem, supondo que o valor inicial do investimento é S0. Encontram-se os valores de S para qualquer instante de tempo t, como resultado obtém-se S de t igual a S0 vezes Euler elevado a R vezes t.